Olá, bom dia. A paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo, nós estamos estudando a carta de Gálatas. Eu vou pedir aqui para o presbítero Marcelo fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos aqui de Gálatas. Marcelo. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Então vamos começar. Vamos fazer uma oração hoje, agradecendo a Deus pelo nosso dia e agradecendo também e pedindo para que o Senhor venha assim abrir a nossa mente, para que não só o Marcelino ou o Edgar venha assim a trazer a palavra, mas que assim a gente venha ter um entendimento realmente do Senhor. Meu Pai, muito obrigado por esse dia e muito obrigado, meu Pai, por fazer parte desse grupo de estudo. Venha assim só não a minha mente, mas a mente de cada um a ser aberto por ti, e que o Senhor venha assim a transmitir a tua palavra e dos teus ensinamentos, meu Pai, sobre nossas vidas. Venha nos dar compreensão, meu Pai, para que não seja o nosso entendimento por si, mas realmente a compreensão certa e divina vindo de ti, meu Pai. Muito obrigado pela minha família, pelo culto de ontem, pelo Edgar e pelo Marcelino, que estão dispostos, meu Pai, a se dedicarem do seu tempo a nos ensinarem. Eu te agradeço, meu Pai, por cada um que está aqui nesse momento, precisando de ti e querendo aprender mais de ti. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso e por saber que tem até irmãos, Senhor Jesus, longe e que estão assim ansioso em estar contigo e aprender mais a tua palavra. Muito obrigado e eu te agradeço em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Então vamos aqui, nós estamos aqui em Gálatas, né? Gálatas está aqui na nossa estante aqui, como a gente sempre mostra, a quarta carta aqui. E aqui está o índice, né? Na verdade, do que a gente já andou falando sobre Gálatas. E nós estamos na fase da leitura propriamente dita, onde a gente lê os versículos e entende. Então, a gente já fez uma série de estudos de contexto, de história, de momento, o que estava acontecendo, para a gente entender o porquê das escrituras, né? E, é claro, durante a nossa leitura, a gente vai sempre confirmando e lendo outras passagens também, para um melhor entendimento, né, do nosso estudo. Então, o nosso estudo ele tem sido muito rico, né, muito detalhado, para que o entendimento realmente seja muito bom. E aqui dentro da leitura da carta de Gálatas, né, a gente tem uma carta de poucos capítulos, são só 6 capítulos, né? Mas os assuntos são muito importantes e muito são bases, são pilares, né, da fé cristã, são ensinamentos muito bacanas. E esses 6 capítulos, né, a gente está vendo que capítulo 1 e 2, que a gente já leu, a gente está só, hoje nós vamos só finalizar aqui o capítulo 2, né, o finalzinho, que a gente ficou de terminar, a gente vai terminar hoje. Depois vamos ler o capítulo 3. Capítulo 1 e 2, a gente está focando um pouco no apostolado de Paulo. Paulo ele está defendendo o apostolado dele, a gente já falou um pouco sobre isso. Por quê? Porque ele vem fazer a defesa do evangelho, né? Então ele faz primeiro a defesa dele, como que diz, eu sou credenciado para trazer o evangelho, porque eu trouxe um evangelho, né, genuíno, direto de Jesus. Não foi homem que me ensinou, né? Ele fala. Foi o próprio Deus que trouxe para ele. E aí, a partir do capítulo 3 e 4, a gente vai falar sobre isso. E depois, no capítulo 5 e 6, a gente vai tratar da ética cristã. Como é essa vida em Cristo, esta nova vida em Cristo, né? Então, é uma carta completa. Conforme eu falei, né, no capítulo 1, a gente já falou, a gente já conversou sobre isso. Ele vem falando um pouco sobre ele, né? A gente já falou isso. Ele já falou que não veio como um homem, mas sim como um enviado de Deus. E ele também falou que ele não fica pretendendo ficar agradando os homens ou falar ou ensinar coisa de acordo com
para, como eu diria, para ficar agradando um grupo ou outro, não. Ele veio trazer a verdade, o evangelho diretamente de Jesus. Então ele fala para a gente já viu aqui, que ele vem pregar o evangelho exatamente como ele recebeu. Ele não fica ajeitando nada para agradar grupo A ou grupo B. Isso a gente já viu, né? Aqui no capítulo 1. E no capítulo 2, né? No primeiro bloco, a gente viu aqui, quando ele faz uma pequena repreensão aqui a Pedro, mas, na verdade, é sobre isso que eu acabei de falar, né? Quando ele fala que, às vezes, a gente fica ajeitando aí, de acordo com o grupo que eu tô, a gente vai estar usando um tipo de comportamento ou não, e ele vem falar, Paulo, não, Pedro, né? Quando ele vem falar, Pedro, não é assim, às vezes você está com o pessoal que é judeu, você está agindo de um jeito, você está com gentio, você está agindo de outro, não, vamos levar a verdade, né? O evangelho genuíno para todos, né? Igualmente, para judeus e não judeus, né? E aí, no finalzinho do capítulo 2, né, os últimos 3 versículos, a gente ficou de comentar hoje, eu quero ler, né, no capítulo 2, os versículos 19, 20 e 21, a gente vai ler, e a gente vai comentar, e a gente vai entender. Porque nesses últimos 3 versículos tem um ensinamento muito forte, muito importante para a gente entender o todo. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E ler algumas coisinhas também, entendendo que Paulo, quando ele ensina este assunto, não é só nessa carta, ele ensina em outras cartas, que inclusive nós já estudamos, mas a gente vai rever alguns versículos, para a gente entender esse conceito que Paulo traz para a gente, muito importante. Então, eu vou ler aqui o versículo 19, 20 e 21, e vamos fazer essa nossa reflexão, tá bom? Então, vamos lá. Apesar de estar na tela, né, as leituras, eu sempre peço para os irmãos que é bom ficar com as suas Bíblias, porque às vezes a gente está comentando alguma coisa, algum irmão lê alguma coisa e quer tirar alguma dúvida, já fica, né, mais fácil para o entendimento, né? E às vezes também a gente faz algum comentário que remete a um outro livro, uma outra parte da palavra, que é bom a gente estar acompanhando, né? Então vamos ler aqui, ó, no capítulo 2, o finalzinho, 19, 20 e 21. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Bom, pessoal, nós vamos nos concentrar nesses 3 versículos aqui. Eu trouxe algumas anotações, é o que eu queria compartilhar com vocês, e alguns versículos aqui que a gente vai ler também, tá bom? A gente vai focar um pouco. A gente já estudou Romanos, lá no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos em Romanos 6, onde Paulo está falando sobre esse assunto. Então, são exemplos que fortalecem e sedimenta essa questão na nossa cabeça. Porque quando ele fala aqui, morri para a lei e vou viver para Deus. Então, ele está falando sobre essa questão da lei e da graça. Tem muita coisa falando na Bíblia sobre essa questão, né? A lei e a graça, né? A lei é uma coisa terrena, né? E a graça é uma coisa divina. Quando a gente lê sobre isso, vai ficar muito sedimentado depois que a gente lê alguns versículos. Morri para a lei, para viver para Deus. E também ele fala que foi crucificado com Cristo. Então, o que ele fala assim, né? Quando a gente fala, pô, morri para a lei? Como assim? Né? Morri para a lei, agora é outra coisa. Na verdade, a gente vem falando sobre essa nova aliança que Paulo vem defendendo. É uma vida nova, é uma outra coisa, outra forma de pensar. E nós vamos entender isso durante a leitura dessa carta. Por isso que eu falo que é muito importante. Tem muitas pessoas, muitas igrejas até, que não têm tanto entendimento estrutural disso, e que até hoje tem algumas distorções do evangelho.
que Paulo tira nessa carta da nossa cabeça. Então, ele vem aqui dizer que Cristo já pagou toda a penalidade que a lei exige. Todo o pecado foi pago para a gente. Então, quando ele fala que ele morreu para essa lei, ele está... Porque já foi pago todo o pecado. E não é por essa lei que é um meio de se obter a aceitação divina, a justificação, e sim pela fé em Cristo, esse novo viver. Quando ele fala Cristo vive em mim, ele está falando do novo tipo de vida. E nos últimos capítulos aqui nós vamos falar sobre essa nova vida em Cristo. Né? Não é mais uma questão de como era na lei, e sim como vai ser agora após esta ação da salvação, após o cumprimento de promessas feitas por nosso Deus desde o começo, né, sobre a divindade de Cristo, sobre o Filho dele ser entregue para a salvação de todos os pecados e para trazer essa nova aliança e essa nova vida, essa nova forma de vida. Então, nós vamos lá. Vamos ler lá em Romanos 6. Tem alguns versículos que eu vou ler aqui que são interessantes, onde a gente vai embasar essa questão. Morri para a lei e agora Cristo vive em mim. Como é que eu tenho essa vida em Cristo, né? Então, vamos lá. Em Romanos 6, vamos ler primeiro o versículo 11 e o 12. No versículo 11, está escrito assim, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. No 12 está escrito assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, lá em Romanos, nesses 2 versículos, a gente já entendeu também isso. Paulo, olha só como é que é o ensinamento de Paulo para as igrejas. Ele está falando aqui a mesma coisa que aqui. Eu estou lendo só para a gente reforçar na nossa cabeça, porque dá uma má impressão quando você fala, você lê assim, morri para a lei, né? Aí vamos lá no versículo 15. Lá no versículo 15, no capítulo 6 ainda, né, de Romanos, está escrito assim, ó, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Eu gosto muito desse versículo, sabe por quê? Porque o próprio Paulo está ensinando a gente, que agora mudou, o próprio Paulo está ensinando como que vai ser daqui para frente, e ele mesmo, ele responde perguntas que podem aparecer na cabeça das pessoas, né? Quando você fala assim, morri para a lei, e aí ele mesmo, olha só que legal, ele mesmo, então por causa disso a gente vai pecar porque a gente já não está mais debaixo da tutela da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Por quê? Porque na hora que a gente entender como é a vida nova, a gente vai entender que ela está acima, é superior, é outra coisa. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Então, vamos continuar lendo, porque ele fecha esse assunto. Inclusive, quando a gente lê aqui o capítulo 3, ele vai estruturar bem essa ideia e vai fechar esse assunto assim, tá bom? Deixa eu só terminar aqui de fazer aqui uns versículos e já passo para você, Edgar. Edgar, ou então pode falar, às vezes é sobre esse versículo, né? Tá, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, é interessante que ele fala ali, não porque agora estamos vivendo na nova aliança com Cristo, tal, né? Não nos permite agora eu posso pecar porque vou ser perdoado, né? Na lei isso não tinha essa margem. Você cometia um erro, você era punido de uma maneira, né, em que às vezes era banido dos lugares, sofria situações mais duras, né, pela lei, né? E aí eles falam, não, agora eu estou pela graça, estou por Cristo, então, segundo o que você está me falando, eu posso pecar, porque vou ter perdão, né? E não é isso que ele vem dizendo, né? Ele vem falando, olha, se pecar, você tem aquele que vai te justificar, vai te perdoar, assim, de confessado esse pecado, né? Então ele vai contando tudo isso, mas é uma nova
é uma nova maneira de viver, né? É um novo proceder agora, né? Agora você vive pela graça. Então, Deus sabe, não é uma coisa punitiva no sentido de, né? Mas ao mesmo tempo você está sempre alerta, fala, puxa, errei, né? É perceber os erros, né? E pedir perdão, né? E naquela outra época os outros percebiam e puniam, né? Você não pedia o perdão, você era punido. E agora não, agora você pede o perdão, se arrepende, né? Independente de ser lei dos homens ou lei de Deus ali, na questão de Deus, né? Da pessoa cometer um erro, o que ela cometer de erro civil ali no dia a dia, ela vai ser punida pelas leis do lugar onde ela vive. Mas Deus vai perdoar assim que você pede esse perdão, né? Então ele está tentando deixar claro, né? E essa questão também de morrer, né, do outro capítulo que você estava lendo, né, tem também a questão de você morreu para aquela, né, para aquela vida que você levava, né, e agora você vive uma nova vida. E isso também pressupõe novos comportamentos, né? Então ele sempre fala disso, da maneira de você viver diante de uma outra situação, né? Tem gente que ainda vive como vivia antigamente. Ah, mas aí eu peço perdão, eu vou pedindo perdão cada minuto, porque daí você vai pecando cada minuto, como você vive, como vivia antigamente, né? E não, é uma nova conduta, né? Ele pede isso, ó, que eles percebam isso, né? Vamos lá? Sim, e aí, continuando aqui nessa leitura, só um minutinho, pastor. Aqui, nessa leitura, onde ele fala assim, ué, e aí, então vou pecar, porque eu não estou mais debaixo da lei, ele mesmo fala de modo nenhum. Deixa eu só ler esses versículos aqui que se seguem, porque tem o outro também que eu gosto muito, porque ele fala um pouco sobre essa nova vida. Olha só, ó. Ele fala, ó, então de modo nenhum é isso. Aí ele fala, ó, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer o coração à forma da doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Que é isso que o Edgar falou. Se você está vivendo daquela forma, você está sendo punido, tem a lei para aquela forma, mas se você está vivendo para Deus, é uma outra vida. E Paulo está falando aqui, quando você é servo, você tem que escolher a quem você vai servir. Se você escolher a Deus, então você vai ter uma vida em Deus. Aí ele fala assim, ó, falo como homem, por causa da fraqueza da carne, né? Assim como oferecemos o vosso membro para a escravidão da impureza, da maldade, assim oferecerá agora os vossos membros, olha só que interessante, agora oferecerá os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Essa é a palavra que eu queria chegar aqui na minha leitura, santificação. Então, quando a gente está falando que existe lá a lei, o pecado, uma vida lá onde você tem que ter mesmo a lei, nós vamos ver isso aqui também mais para frente. Mas então, por que existiu a lei? Nós vamos falar sobre isso. Só que agora a nova vida, Paulo fala assim, para santificação, aí a gente vai entender, a gente vai estudar o que é essa santificação. Quando a gente fala viver em Cristo, e quando Paulo fala Cristo vive em mim, aí a gente tem que ver como é que nós vamos viver em santificação. Olha só, é uma outra coisa, é uma coisa maior, que não é simplesmente ficar vivendo sobre a tutela da lei. Pastor, antes de eu continuar aqui lendo, o pastor queria fazer uma observação. Eu sei que semana passada vocês já comentaram, e eu não pude participar, mas eu só quero deixar aqui uma observação no 14, nessa palavra, autoridade daquele que está vivendo no Espírito Santo de Deus. Quando Pedro era líder, e ele também era líder. A autoridade de Paulo é uma coisa incrível, ele exortando a Pedro, né? Então, ele disse a Pedro, né? Na presença de todos, se tu és judeu. Então, vocês já comentaram semana passada sobre isso aí, tenho certeza, mas só quero deixar esse registro. Vejo Paulo, a autoridade de Paulo.
E outra coisa que eu vejo em Paulo aqui, esse versículo que estava comentando, mas que coisa, até onde, irmãos? Eu fico pensando, até onde pode chegar um homem transformado? Até onde? A nossa busca, e quando ele falou assim, ó, eu estou crucificado, olha, irmãos, eu estou crucificado. Quer dizer, não vivo mais. Eu só vivo com Cristo, através de Cristo. E vivo, olha só, eu estou crucificado com quem? Tem muita gente que está crucificado com as coisas do mundo. Né? Muitas pessoas não estão crucificados com Deus. É com a sua vaidade, com o seu dinheiro, com a sua posição social, o seu eu, né? Estão crucificados. Mas o que nós temos que seguir? O exemplo de Paulo. Temos que estar crucificados e viver com Cristo Jesus. E ele fala assim, e vivo não mais... Olha, irmão, é muito profundo. A convicção de Paulo. Não sou eu mais que vivo, não, mas é Cristo agora. Olha, é Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos buscar essa palavra e viver o mais próximo possível de Paulo. E dizer, olha aqui, ó, chego no meu serviço, chego na escola, onde que eu for, ó, alguém pode ver aquele lá? Olha, tem Cristo dentro dele. Cristo vive na vida dele. Então, essa palavra de Paulo, a autoridade de Paulo, e também até onde o ser humano pode chegar. Ah, mas era Paulo era ser humano. Tanto é que ele falou, aquilo que eu tento fazer não consigo, aquilo que eu não quero, eu não... Então, irmãos, nós temos que lutar para conseguir chegar mais próximo possível também de Paulo, nesse versículo, que fica para mim uma grande bênção. Eu já estou crucificado. Ó, mas com quem? Com o mundo? Com o meu carro? Com a minha vaidade? Não. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu não estou vivendo. É Cristo que vive na minha vida. Quando a gente chegar a viver isso aí, irmãos, olha, a nossa vida vai ser totalmente diferenciada. Deus abençoe. Amém, amém. E aí, nesse capítulo 6, né, de Romanos, ainda falando sobre esse tema, né, da lei e da graça, no versículo 22, né, a gente está lendo vários aqui, né, o 22 está escrito assim, ó, e muito claro, muita clareza, eu estou trazendo aqui porque ele dá clareza para esse tema, de morrer para Deus e estou vivendo em Cristo. Agora, porém, libertados do pecado, olha só, então a gente já está vendo para que Cristo morreu, né? Para nos salvar, né? Ó, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tá vendo essa nova vida? Em Deus, o nosso fruto é para a santificação. Não é para mais o pecado, não é mais para isso. E, por fim, a vida eterna. Então, a promessa da vida eterna em Cristo. É em Cristo. E não é através da lei. É isso que Paulo vai falar. E no capítulo 3, agora a gente vai focar nisso. Por isso que eu estou nesse finalzinho mostrando isso, para que não haja dúvidas do que é esse morrer para a lei. Porque ele fala assim ainda no 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, lá a gente já aprendeu isso, mas eu estou reforçando para a gente entender que Paulo, em diferentes lugares, ele está ensinando a mesma coisa, e a gente, dando assim, reforça. Ele, inclusive, na sequência, no capítulo 7, a gente já estudou isso, ele fez uma analogia, né, com casamento, né? Isso foi interessante. E lá no capítulo 7, versículo 6 de Romanos, quando ele fala, né, sobre essa analogia do casamento, que é um pacto que dura durante um tempo, tal, está dizendo assim, ó, interessante para a gente. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Olha só. De modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Então, ele está falando aqui, ó, nesse versículo, nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Porque agora mudou, de modo que servimos agora, ó, em novidade, agora mudou, agora servimos em novidade de espírito
É uma coisa acima, é outra coisa, superior. Não é mais do passado, agora é de uma vida em Cristo. Então eu trouxe aqui essas versões aqui, essa leitura, só para a gente entender por quê. Quando fala morri para a lei, agora eu vivo para Cristo, é muito importante ficar muito claro na nossa cabeça o que é isso. Porque ele fala aqui no versículo 20, por exemplo, ó, esse viver, tá vendo aqui, ó, no versículo 20, agora retomando essa leitura nossa aqui, ó, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo, mas pela fé no Filho de Deus, pela fé em Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui ele está reforçando o evangelho, que Cristo amou a todos nós e ele se entregou por cada um. Ele pagou o salário da morte, ele pagou lá do pecado, ele pagou todos os nossos pecados. E aí no 21, para fechar, esse assunto aqui, ele fala assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Essa frase é muito forte, eu vou ler de novo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, veja bem, a graça de Deus, ela precisa ser exaltada aqui. Por quê? A justificação perante Deus, a gente está ok perante Deus, não é mediante a lei, não é seguir a lei, tudo certinho lá, que eu falo, bom, se eu fizer tudo certinho, eu sou salvo. Não, não é por causa disso. E se assim fosse, tudo esse trabalho, tudo que Cristo fez, nos ensinou, e o propósito da sua morte e ressurreição tenha sido em vão. Então, quando a gente começar o próximo capítulo 3, que nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar das promessas de Deus, vamos entender para que Cristo veio e por que essa mudança, né? Por que até agora aconteceu de uma forma e agora essa mudança. Nós vamos entender tudo isso. Mas para isso a gente precisa ler bem esse finalzinho do 2 para entender dessa forma. Edgar? A Helena tá chamando na frente. Eu quero que você me explica para mim esses 6 aí, que agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito na caduquice da lei. Sim, Eu queria que você me Helena. explicasse esse versículo. Marcelino, depois você comenta, mas é bem aquela história, você ia falar do casamento, você vai falar à frente, mas eu já vou até comentar. A pessoa está casada, ela está sujeita a tudo aquilo que, né, que por lei exige, você tem, né, que perpetuar no casamento. Mas assim que um dos cônjuges morre, né, você está liberto daquilo para casar novamente, né? E você está numa nova condição, né? Você está livre para casar novamente. Isso é quase como você morreu a lei, né, agora para você, e agora você está numa nova aliança, né? Assim, a grosso modo, de uma maneira simples, né, seria mais ou menos isso, né? Não mais do que uma explicação, acho que básica, né, Marcelino? Você tem algum comentário sobre isso? Só para reforçar, quando ele fala caducidade, né, a lei ficou caduca, quer dizer que assim, a lei serviu por um tempo. Então, quando a gente fala caduca, né, a gente está dando um tempo para aquilo. Caducou, quer dizer, já o tempo daquilo já passou. Então, quando o Paulo vem explicar, inclusive nos versículos adiante, ele também fala um pouquinho sobre isso, que a lei serviu sim para um tempo. Só que veio agora uma nova aliança, veio agora um novo acontecimento e mudou, algumas coisas mudaram. Então, quando ele fala do casamento, acontece isso. Existe uma lei lá que rege, né, que regra o casal, mas quando acontece alguma coisa, por exemplo, morreu o marido. Então, algumas coisas mudam. Então, a lei caduca algumas coisas, porque ela servia para quando estava vivo. Agora não serve mais. Então, agora e a lei nos justifica, né? Cristo nos justifica, né, pelos pecados, né? Então, depois a gente vai até comentar mais sobre isso, né, mais para frente. Vamos. Mas é bem isso, assim, você está justificado por Cristo Jesus, né? E a lei não justifica, né? A lei, ela pune ali, né? Ela te faz seguir aquelas regras, mas você não é livre, né,
até mesmo cometer os erros e se arrepender. Então, a sua vida está balizada em Cristo. Então, cada passo da sua vida, você vive para Cristo, né? Você não vive mais de acordo com uma lei, de acordo com uma maneira que você vivia, né? Então, você não está mais ali, deixa eu ver o que diz a página 18 da lei e tal. Não, agora você vive para Cristo, onde você vai, ao tempo todo, tentar viver de acordo com aquilo que Cristo determinou, né, na sua vida, né? Que é daquilo que agrada a Deus, né? E, inclusive, irmã Helena, agora que nós vamos entrar no capítulo 3, que eu acho maravilhoso, e a gente vai conversar bastante, e vai entender muitas coisas, nós vamos usar exemplos de Cristo, para quando ele é questionado, poxa, mas se essa lei não vale mais, como é que é? Ele vem mostrar superioridade e um entendimento diferente. Nós vamos falar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, né, vamos supor que na lei lá, a mulher que é casada, então não pode se adulterar, ela é morta, por exemplo. Então, acabou. É assim que funciona, ela vai morrer e acabou, né? Quando vem uma situação parecida com essa para Cristo, ele vem ensinar a gente de uma forma diferente, né? A gente tem pessoas querendo apedrejar lá uma mulher, e ele fala, bom, quem que não pecou, que atire a primeira pedra. Ele vem ensinar uma outra coisa, com exemplos muito fortes, o que é uma vida superior a essa que a gente vivia, né? Ele vem falar do perdão, isso né, a gente Marcelo? vai trazer para cá, para a gente entender que mudou muita coisa. Ele vem falar do não perdão. Não é só seguir aquela regrinha lá, né? O pastor quer falar também? Só uma coisinha que foi comentado aí sobre a santificação, até o Edgar colocou que a santificação é um processo, só queria dizer, é um processo. Isso. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, quando você se converte, você inicia a sua santificação. Só isso aí. Isso. É um processo aqui também, né, pastor? Cada um tem seu tempo de assimilar tudo isso, a maturidade cristã. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou há 30 anos na igreja, mas não é uma pessoa, né, que cresceu na fé, né? Ela foi ali. Então, cada um tem seu tempo, né? Alguns em pouco tempo já estão, como diria aí o caipira, estralando, né? E outros demoram um pouco mais. São processos que né, dependem um pouco mais. A purificação de uma água muito suja é diferente de uma água que estava mais ou menos suja, né? Para você limpar uma água aqui do Tietê que passa aqui do lado, demora um pouco mais para decantar, para limpar, até chegar a ficar pura ali embaixo, demora. Mas você pegar a água do rio lá em Salesópolis, para deixar ela limpinha para você beber, é mais fácil, né? Então os processos são longos, de acordo com aquilo que você precisa expurgar ali, limpar da sua vida, e os processos são mais simples de acordo com o que você já vivia, que sabe, você estava buscando algo para, né, e você encontrou a Cristo e você já estava já focado em descobrir algo, uma maneira de viver, né? E aí você descobriu, entendeu o que Cristo queria para a sua vida. Então foi mais fácil, né? Exato. Pastor? O pastor quer falar de novo antes do... Espera um pouquinho só, Vani. É o Vani, acho que eu posso falar? Então, só sobre isso que o Edgar falou, mas cada caso é um caso. Por exemplo, antes de eu me converter, eu era totalmente fora, mundano. E quando eu me converti, não tinha como eu fazer esse processo devagarzinho, sabe? Hoje eu deixo isso, porque as coisas me atraíam muito, as coisas do mundo. Então, realmente é um processo. Quando me converti, eu já deixei tudo, foi tudo, aí começou realmente um processo, né? E tem pessoas que vai deixando as coisas ao pouco, né? Também, então, cada caso é um caso, né? Eu, no meu caso, não tinha como, onde eu trabalhava, que era na RCA, pelo ambiente de serviço, não era fácil. Então, Deus sabia que eu não ia aguentar muita coisa lá. Então, ele me transformou, né? E naquele dia que eu me converti, eu já fui batizado no Espírito Santo, e aí, a partir dali, minha vida foi totalmente mudada. Mas continua esse processo de santificação. Sim. E esse processo, antes de eu passar a palavra aqui para o pastor Claudio Giovanni,
Só ratificando a maturidade, nós também já aprendemos aqui no estudo bíblico, eu quero até recapitular, que Paulo fala dessa diferença de maturidade espiritual que existe naturalmente. Paulo deixa um recado para nós, de entendimento, sabe, de maturidade mesmo, de conhecimento, que ele fala para a gente, os irmãos que têm uma maior maturidade têm que edificar e ajudar os de menor maturidade. Porque todo mundo começa lá embaixo, onde você tem que dar o leite, né? Ainda ele fala sobre o alimento é um leite, depois o alimento sólido, né? Ele falando sobre essa maturidade, é um processo mesmo, né? De desenvolvimento, e ele deixa esse recado para que ajudemos os irmãos no desenvolvimento, na sua maturidade espiritual. Então, quem tem mais ajuda quem tem menos, né? Além de tudo isso. Pastor Claudio Giovanni levantou a mão. Exatamente. Mas a gente tem que entender que essa santificação e essa busca de maturidade, ela depende única e exclusivamente de você. Eu não posso buscar a maturidade pelo Edgar. Eu não posso buscar a santificação pelo pastor Vanderlei. Eu busco a minha santificação. Tem gente que às vezes demora mais porque busca pouco. Não busca o suficiente. Então, certo. Ela vai ter um processo mais lento. Porque o que é a santificação? É você não cometer o mesmo erro todos os dias. Hoje eu erro, é lógico, nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos. Mas eu sei que aquilo ali foi um erro, eu vou pedir perdão e não vou permanecer naquele erro. Então isso é um processo de santificação, é não ficar cometendo os mesmos erros. Como você falou há pouco tempo, porque a lei não tem problema, então eu vou errar à vontade e eu vou pedir perdão. Não, a santificação é exatamente isso, é você não permanecer nesse erro. É você estar sempre buscando, estar sempre melhorando, vamos dizer assim. E quanto à ajuda, sim, nós temos que ajudar as pessoas a buscar, mas você ajuda a pessoa como? Em oração, você ajuda a pessoa que precisa de um entendimento de uma palavra, de uma parte bíblica, de algo assim, um direcionamento espiritual para essa pessoa. Mas a busca pela santificação, ela é individual. Cada um vai buscar a sua santificação. Cada um tem que entender que precisa buscar Deus, que tem que estar na presença de Deus, que eu não posso ficar errando toda vez a mesma coisa, toda vez o mesmo erro, né? Então, essa busca é um processo vamos dizer assim, é um processo de melhora a cada dia. Por que vai ficar estagnado? Se eu cometer sempre os mesmos erros, eu nunca vou melhorar. Fala, não, eu estou melhorando, eu estou pedindo perdão. Mas e aí, você continua errando nas mesmas coisas? Então não está tendo um processo. Você está estagnado. O processo é uma melhora. É você estar melhorando a cada dia. E esse é um processo de santificação. É não ficar cometendo os mesmos erros. Só isso. Ivani, mas às vezes tem essas coisas de... Como são seres humanos, né? A gente tem essas nuances aí da vida. Tem épocas que a gente tem essas... Não seria uma recaída, mas você tem problemas, né? Você dá aquela patinada de vez em quando, né? Como a Rose comentou ali, é um processo para o resto da vida, né? É daqui para o resto da vida até o final, e a gente vai estar ainda lá nos últimos dias ainda melhorando, né? E é como estudar também. Às vezes a pessoa fala, eu não estou indo bem, não estou entendendo, mas você está lendo quanto do que você precisa para poder entender? Você está buscando quanto as matérias, eu voltei a estudar agora e estou vendo quanto eu estou precisando me esforçar e o quanto dá vontade de deitar aqui no sofá e esquecer do estudo. Eu tenho um sofá do lado da minha mesa aqui, então eu estou fazendo aqui, daqui um pouquinho, olho para o sofá e falo, puxa vida, que vontade de me pular naquele sofá e deixar o estudo aqui. Então, assim, eu vejo o quanto as pessoas que estudam lá comigo, lá no curso, o quanto eles estão, assim, na ponta da língua que o professor passa, e o quanto, às vezes, eu não estou com a ponta da língua para falar. Por quê? Porque eu não me dediquei. Eu não busquei, como diria o pastor, a gente não foi atrás ali, não estava correndo, né? E aí a gente acaba falando, mas por que eu não estou crescendo? Por que esse meu processo não é o... Né? Não tá... Por quê? Você sabe por quê, né? Não precisa perguntar, né? Deus nem fala, ele fala, eu não vou nem falar, né? Eu sei, você sabe por que você não está conseguindo? Se eu reclamar por que eu não estou indo bem no curso, ele fala, você sabe por que você não está indo bem? Você não está lendo, você não está buscando as matérias, você não está se esforçando. Então, também assim, ali, correr atrás não, Deus vai me dar tudo, vai me dar até os textos bíblicos. Não, você tem que ir lá ler na Bíblia, né?
Então, não é um processo, mas é um processo que exige, como a Vani falou, de cada um, né? E tem que ser. E também, quando tiver dificuldades, alguns, também tem aquele apoio, né? Aquele ensino de apoio do lado ali, que vem, ó, eu vou te ajudar, vamos caminhar junto aqui, eu vou te ajudar a como melhorar. Eu sei que é individual esse processo, mas a gente pode contar com os irmãos para apoiar nesse processo de santificação, né? Quando identificarem problemas que a gente tem, né? Sim, mas é assim, mesmo para ajuda, né? Sempre tem, a pessoa tem que querer, né, ajuda, né? Então, eu acho importante isso, né? A escolha sempre é nossa, né? Individual, de querer, né? Mas aceitar a ajuda dos É, outros, né? Precisamos aceitar, né? Aceitar ajuda mesmo. A Rosi quer falar também? Rapidinho. Essa de santificação, como eu falei, é um processo diário e ela vai até o final das nossas vidas. Tinha um pastor antigo nosso e ele dizia assim que todo crente tinha que andar com a plaquinha. Sabe quando você vai na rua que tem lá aquela plaquinha, desculpe o transtorno, estamos em obra? Todo cristão tinha que ter essa plaquinha, desculpe o transtorno, estou em santificação. Porque você vai pecar, como disse o Vani, diariamente, mas você tem que ter estar nesse processo de você errar, mas você pedir perdão e tentar no outro dia ser um pouco melhor. Isso você tem que fazer, a vida do cristão tem que ser desse jeito, né? E isso que o Edgar falou do apoio, foi o que eu falei na quinta-feira. Nós temos que buscar esse apoio nos irmãos. Você tem que ter esse apoio de você contar com o irmão, falar com o irmão, ou com o pastor, ali, com aquela pessoa de confiança, para pedir para estar te ajudando ali, né? Um processo que eu não estou conseguindo sozinho, eu vou pedir ajuda para o irmão. É isso. Amém? Amém. Amém. Bom, dito isso, a gente encerra aqui o capítulo 2 e já meio que dá uma introdução no capítulo 3. Lembra que a gente falou que o 1 e 2 a gente focou bastante em Paulo, né, nas credenciais dele e tal, e agora ele vai começar a falar sobre essa questão, né, das promessas, da lei, da vida nova, do novo evangelho, do evangelho legítimo. E vai falar que aquele que está sendo distorcido não pode ser levado adiante, né? E nesse capítulo 3 é um dos mais bacanas e interessantes. Bom, e ele tem aqui 4 bloquinhos, né? Tem 4 bloquinhos o capítulo 3. No primeiro bloquinho, Paulo fala sobre a experiência dos Gálatas. Ele vai falar assim, ele vai chamar a atenção a que os Gálatas já viveram e não estão se atentando para isso. Vocês passaram por algumas coisas e vocês não ficaram atentos nessas coisas. Tem muito disso na nossa vida também. Às vezes a gente tem algumas bênçãos, acontece algumas coisas na nossa vida e depois a gente esquece, né? Então, Paulo vem chamar a atenção dessa experiência, do que eles viveram, e falar, opa, vocês não passaram por isso? Então presta atenção. Presta atenção. Senão vocês estão deixando muito rápido, vocês estão deixando se convencer por coisas erradas, distorcidas. Aí Paulo vai entrar, quando ele chama essa atenção dos Gálatas, né? Depois ele começa a entrar na experiência de Abraão. Então, como ele vai falar sobre a fé? Porque a salvação é pela fé e não pela lei, ele vai falar um pouco da fé. E não tem como falar da fé sem falar de Abraão, né? E das promessas de Deus para Abraão. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa carta. Então, por isso que eu falo da importância do capítulo 3. Inclusive, quando a gente começar a ler no próximo domingo, porque agora só tem 7 minutos, seria bom que vocês lessem o capítulo 3, anotassem algumas dúvidas para a gente tirar a partir da próxima semana. Então, ele começa a falar de Abraão, ele fala da experiência de Abraão, fala das promessas de Deus, e aí depois, entendendo isso, ele vai falar sobre a lei. Então, ele vai falar, poxa, uma lei que surgiu 450 anos depois de Abraão, não pode ser o que vai reger a nossa vida ou a nossa justificação perante Deus. Deus já havia a promessa lá atrás. Então, ele vai colocar isso. E uma coisa não pode anular a outra. Ele vai colocar isso, nós vamos entender. E aí, depois vai ficar algumas coisinhas ainda na nossa cabeça, e Paulo vem como bom estrutura. Ele estrutura muito bem os ensinamentos dele. E aí, ele vai vir falar para nós como é que a lei vai tutelar, para que existiu a lei,
até agora e como é que ela nos conduz a Cristo. Então, e até nós, né, irmãos, vamos ter paciência para entender tudo isso, porque depois que fechar tudo na cabeça fica claro, mas até chegar lá, vai dando algumas dúvidas, sim. Poxa, mas então para que a lei, né? E Paulo fala, calma, eu vou explicar. Então, está bem estruturadinho assim o capítulo 3, dessa forma que eu estou falando para vocês. A gente vai começar as leituras e vamos no próximo domingo. Alguém falou alguma coisa? O Vilmar quer falar. Vilmar? Não, já falaram aí vai ficar um assunto redundante. Tá bom. Mas valeu, obrigado. E aí, então, eu vou, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão já vou passar para o pastor, porque aí a gente vai começar a leitura mesmo dos versículos do capítulo 3 no próximo domingo. Mas foi muito bacana hoje essa introdução do finalzinho do capítulo 2 para a gente. Foi muito bom. O que eu achei interessante, né? Quer dizer, é um fato, né? Que, embora toda a Bíblia aí seja cristocêntrica, né? E depois a gente vê nos evangelhos, depois vê nas outras cartas, que o povo sempre tentando voltar para a lei, né? Principalmente aí, né? Jesus vem e a gente vê isso hoje em dia, né? Que as pessoas querem a salvação pelas obras dela, né? E anula Cristo. É isso aí, Vilmar. E é isso, por isso que eu falo que é muito importante, porque, como eu falei no início e você está falando agora, até hoje tem algumas distorções em algumas crenças que a gente precisa entender direitinho para a gente entender que o foco é Cristo. Amém. Muito bom. Pastor? Sim, vamos orar, né? E antes de orar, não vamos esquecer que hoje, às 18h30, nós teremos nosso culto abençoado, né? Assim como nós tivemos ontem, né? Ontem foi uma bênção também o culto da mocidade, dirigido pela mocidade, né? E realmente que cada um de nós possamos aprender lições sobre cada texto que está sendo lido e estudado. É importante saber qual a lição que você aprendeu nesse texto, nesses versículos que foram lidos hoje. Qual a mensagem que você tem para a sua vida prática? Que cada palavra ali nós temos que extrair para a nossa vida a mensagem, uma lição prática daquilo que eu devo e aquilo que não devo fazer. É importante cada um de nós, no final da lição, nós analisarmos o que foi que eu aprendi hoje sobre essa passagem que é tão importante, né? É importante você estar analisando e aprendendo. E, se for possível, no final da palestra, né, alguém fala, olha, a minha lição que eu aprendi foi esta aqui, ó, para saber até onde você está realmente enxergando, né? Até onde você está observando, até onde você está vivendo esses versículos. E qual é o erro que nós estamos cometendo? E qual é o acerto que estamos cometendo? Então, é bom que nós fazemos sempre uma análise daquilo que nós estamos estudando. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que nós estamos aprendendo através da Tua palavra, usando os Teus servos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, tanto dos nossos professores, como naqueles também que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela maneira que o Senhor está nos conduzindo para vivermos em santidade. Porque realmente, Pai amado, sem a santidade, nós não podemos chegar até o Teu trono. Obrigado por tudo, Deus. Agora, Pai amado, eu já quero abençoar o dia de hoje, o culto de hoje, que seja uma grande bênção. Traga as pessoas para juntos, Pai, aprendermos da Tua palavra e agradecermos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus. Muito obrigado. E oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Amém. A benção. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Amém. Amém.